Amados irmãos, paz do Senhor para todos e que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Quero meditar com vocês rapidamente uma palavra aqui, da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 32, eu não estou com a Bíblia no momento, mas esse texto me chama muita atenção. Porque quando a gente começa a falar de Jacó, né, nós sabemos que o nascimento de Jacó foi um nascimento meio complicado, porque Jacó ele já nasceu, né, agarrado no calcanhar do seu irmão, e a Bíblia diz que ele ao nascer ele tem um nome, e o nome dele é enganador, amaldiçoado e etc. O nome dele vai de fato, de alguma forma, fazer uma biografia de toda a sua vida. Quando a gente começa a acompanhar a palavra de Deus um pouquinho mais para frente do seu nascimento, alguns anos, a Bíblia vai dizer que Jacó usa uma estratégia, tá? Jacó usa uma estratégia para enganar o seu irmão. O seu irmão era caçador, estava com fome e Jacó, né, dá um prato de lentilhas e esse prato ele oferece, olha, você está com fome, tem aqui, mas eu quero que você faça um pacto comigo, entregando a sua primogenitura. E, vamos dizer assim, o bobo de seu irmão Esaú troca o prato de lentilhas com o quê? Só para pela sua primogenitura. Interessante que ali já começou o Jacó enganador realmente surgir. E a Bíblia diz que dentro desse contexto, para piorar mais ainda a situação, a Bíblia diz que a sua mãe, certa feita, ela ouve o seu pai falando: olha, eu já estou velho, já Esaú, prepara para mim uma caça bem. Pode entrar. Não. Prepara para mim uma caça que eu vou, depois que você fazer esse guisado para mim, eu vou comer e depois que eu comer, eu vou te abençoar, né? E a Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú, porque era caçador. E Jacó, né? Ele era mais amado pela sua mãe. Interessante isso aqui. E a Bíblia diz o quê? Que a sua mãe ouve o seu pai falando que ia abençoar Esaú e participa dessa parte de enganação. Por que dessa parte de enganação? Porque a Bíblia diz que ela falou assim: meu filho Jacó, o seu pai vai abençoar antes de morrer o seu irmão. Então faz o seguinte: prepara primeiro esse banquete para ele, pega uma caça, prepara. Eu vou fazer igual o seu pai gosta. Eu vou fazer igualzinho o seu pai gosta. E aí você vai no lugar de Esaú e pega essa benção, né? Muitas das vezes as pessoas podem falar: não, mas a culpa aí era da mãe dele. Mas na verdade é uma história no campo espiritual, porque Jacó, ele primeiro fez o quê? Ele tinha já enganado Esaú, pegando a sua primogenitura através de um banquete também. Então o primeiro a trair não foi a mãe dele, foi o próprio Jacó, né? E aí, como eu disse, em questão de bobo, Esaú, o que ele fez? Ele vendeu a sua primogenitura. Então, o que a sua mãe estava fazendo ali foi um tipo de enganação também, mas em primeira instância, o próprio Jacó contribuiu para tanto. A Bíblia informa que a mãe de Jacó preparou o guisado, né? E Jacó até fala: mas mãe, o meu pai vai conhecer a minha voz, o meu pai vai conhecer que eu não tenho pelo igual meu irmão. Mas os irmãos conhecem a história, né? É importante que Isaac estava cego e conseguiu ser enganado, tá? Mas lá na frente, queridos, mesmo ele conseguindo a sua primogenitura, ele pagou pelo seu pecado. Ele pagou pelos seus erros de mentiroso, né? Os irmãos sabem de Labão,
que era o tio dele, lá na frente, o que aconteceu? Ele teve que ficar 7 anos trabalhando de graça por causa de Raquel, a qual ele amava, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, depois teve que trabalhar mais 7 anos, 21 anos, porque ele foi traído por Labão. Deu a Leia, depois de Leia, que era sua filha primogênita, foi para dar a Raquel como filha, como esposa, perdão. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é no contexto de... A Bíblia diz que Jacó, ele estava já cansado de Labão, seu tio, cansado de todas as mentiras e enganações que ele fez, a ponto de deixar Jacó escravo, tá? E aí a Bíblia diz o quê? Que Jacó, cansado, mas com medo do seu irmão, porque o seu pai Isaac já tinha sido morto. A Bíblia diz que Jacó ele faz o quê? Ele pede a Deus: Deus, não me mata. Deus, por favor, não me mata. Eu tô indo encontrar com meu irmão. Eu tô com a minha família. Eu tô com meu gado. Eu fui muito próspero. O Senhor me abençoou, né? Através da bênção do meu próprio pai. Não me mata. Não deixa Esaú ter alguma eficácia a respeito da minha vida. E a Bíblia diz que certa feita, quando eles iam atravessar o vale de Jaboque, Jacó leva toda a sua família na frente e fica sozinho. Ele teve um particular, algo sobrenatural com Deus, sozinho. E aí aparece um anjo, e dentro desse contexto do anjo é interessante que ele luta contra o anjo, e o anjo não... E o anjo quer, vamos dizer assim, afastar dele, e ele não permite, ele segura, ele luta. Eu acredito que esse lutar não é como o homem pensa, né? Na porrada, no chute, não. Mas eu acho que é a luta de segurar o anjo para abençoar ele. E a Bíblia diz que de enganador, que era o nome dele, Jacó, o nome dele passa a ser Israel. Israel significa valente de Deus. Significa valente de Deus. Então a Bíblia diz que dentro desse contexto aí de valente de Deus, Jacó começa a ter uma nova vida, começa a ser mais próspero do que... Mas não era para ser diferente, porque Abraão foi o pai de multidões. As promessas dele foi na genealogia certinho, Abraão, Isaac e Jacó. Então é muito interessante, amados, a persistência, né, de Jacó ver o seu erro, ver que precisava de Deus, ver que realmente errou, ver que pagou o preço por isso, e até o momento que ele implorou, ele lutou com o anjo, e o anjo o abençoou, falou: realmente você é um homem de Deus, é um temente do exército do Senhor. Então seu nome não vai ser mais Israel, não vai ser mais Jacó, mas Israel. Quando você tiver um tempo, estude mais sobre essa história de Jacó. É muito interessante. Nos demonstra claramente como é importante buscar o Senhor, acreditar em suas promessas, porque tudo, tudo o que Deus falou através de Abraão, Jacó colheu um pouco. Jacó colheu bastante. Foi através dele que teve 12 tribos de Israel. Através daquele que nasceu para ser enganador, para ser traidor. Deus fez ele ser Israel de Deus. E Deus fez ele uma nova história na vida dele. Porque ele começou a buscar Deus, começou a confiar em Deus. E tudo o que ele fazia, mesmo como, vamos dizer, escravo de Labão, Deus honrou ele. Quando ele teve a oportunidade de ter um contato mais intenso com Deus, na teofania de Deus, através do anjo, ele começou o quê? Se entregar. Louvado seja o nome de Deus. Se entregar a Deus e falou: Deus, eu preciso dessa bênção. Eu não posso morrer aqui com a minha família, tudo, não. E a Bíblia diz o quê? Que no encontro de Jacó com Esaú, Jacó achou que ia enganar. Enganar não, desculpe. Jacó achou que ia
entregar os presentes para Esaú, para que Esaú tivesse misericórdia dele. Só que Esaú também estava sendo abençoado. Esaú tinha família, tinha um poder financeiro, e ele não aceita nada. Ele falou, não, eu não aceito nada, né? Até que por muita insistência ele pegou. Mas o importante é, queridos, que quem está com Deus, todas as promessas de Deus se cumprem. Todas as promessas se cumprem. Louvado seja o nome do Senhor. É muito lindo isso. É muito lindo. Que através de Jacó realmente floresceu Israel. Os irmãos sabem que um dos filhos de Jacó foi José. E José entrou com cerca de 70 pessoas. Ele colocou dentro do Egito. E desses 70 virou milhões. Louvado seja Deus. Então, amados, não veja Jacó simplesmente como um homem que foi traidor. Ele nasceu assim. Mas se você quer ser diferente, você pode ser. E Jacó foi um exemplo de um homem temente de Deus, a qual Deus prosperou, honrou e através dele levantou 12 tribos de Israel. Paz do Senhor, um abraço para todos.